Olá, boa noite a todos. Espero sinceramente que vocês todos estejam bem, com boas energias hoje, na noite de hoje. E eu quero me apresentar. Eu me chamo Andréia Pinheiro, e venho hoje, através desse vídeo, para me apresentar, conhecê-los um pouco mais e falar de uma grande paixão que eu tenho, e um assunto que me encanta e que tem feito parte da minha vida quase que inteira, e graças às oportunidades que eu estou tendo nesse momento, nessa fase da minha vida, mais sentido ainda tem feito para mim, que é a astrologia. Eu me recordo bem, eu digo que faz parte da minha vida desde bem cedo, porque por volta dos meus 6, 7 anos, eu lembro que eu era uma criança que lia muito, Eu lia leitora voraz já, então eu lia gibis, lia histórias infantis com muita frequência, e começaram a acabar. Eu lia e relia, porque eu tinha vários, mas como eu lia muito, eu estava sempre relendo, e daqui a pouco aquilo ficou faltando estoque de gibi, de livros para que eu pudesse ler. E eu me peguei lendo um outro tipo de literatura que tinha em casa, as revistas. A minha tia tinha várias revistas que falavam de novela, que falavam de astrologia, da vida dos artistas também, etc. Então foi aí que eu comecei a ler previsões nas revistas, e comecei a achar muito interessante o fato de cada pessoa, de acordo com a data de nascimento, ter um signo. E coincidiu que nessa idade é que normalmente a gente começa a perceber, começar a guardar datas, nascimento, aniversário das pessoas mais próximas. E eu comecei a fazer isso. Eu associava o aniversário dos meus amigos da escola, dos meus familiares mais próximos, com o signo. E ficava observando o comportamento para ver se batia, se coincidia, se tinha a ver. E era muito interessante, eu me lembro disso. E criei esse hábito. Desde muito cedo, a astrologia começou a fazer parte da minha vida, e foi comigo até os dias de hoje. Só que, em relação a aprofundar-me, isso veio bem depois, bem mais tarde na minha vida, já depois dos 40. Então, a oportunidade surgiu desse aprofundamento, e para mim tem sido, desde então, aquilo que faltava na minha vida para que tantas outras opções, tantas outras oportunidades se abrissem para mim diante dos meus olhos, que eu as enxergasse, digamos assim. E tem sido maravilhoso. Talvez você se pergunte, mas que astrologia? Astrologia para mim é previsão, muita gente só vê desse jeito também, e como eu até um certo ponto via, mas não é. A astrologia, ela tem essa questão simples e superficial que muitas pessoas, que a maioria de nós conhece, mas ela vai muito além. E eu separei para vocês algumas características que eu acho super relevantes em relação à astrologia, que são relevantes, como, por exemplo, o que é a origem dela, o que pode trazer de benefício para mim, o que é mapa astral, que é uma palavra que muita gente passou a conhecer mais, ouvir pelo menos, com a internet e o crescimento, o surgimento de canais, enfim, que tratam do assunto de astrologia. E o que é isso, na verdade? Então, eu preparei um slide para mostrar para vocês essa questão. Começando pela palavra astrologia. Astrologia é uma palavra de origem grega, que ela se divide em duas partes. O prefixo, que é astro, que vem de astron, que significa astros, corpos celestes, e
a parte final dela, que é a logia, que vem de logos. E logos também no grego tem vários significados: lógica, conhecimento, estudo, palavra, etc. No caso aqui, o que mais cabe para a astrologia seria o estudo dos astros ou dos corpos celestes. E esse estudo, ele não é uma novidade, ele é um estudo muito antigo. Ele é feito por diversas civilizações há muitos anos, até civilizações que não existem mais. Os babilônios, por exemplo, foram os precursores, né, de acordo com o que nós sabemos até então, desse estudo da astrologia aqui para nós. E mais do que nunca, a influência deles sobre outras pessoas, sobre outros povos, sobre o que a gente sabe da astrologia foi imensa. Para eles, astrologia e astronomia eram duas coisas juntas, não se separavam. Então, estudar a parte física, a explicação científica dos corpos celestes, dos movimentos, das constelações, isso era uma coisa que estava dentro do estudo da astrologia. Assim como estudar como ela pode influenciar na nossa vida, como ela pode influenciar na colheita, nas marés, nos ciclos da lua. Então, tudo isso veio desse estudo feito pelos babilônios. E é maravilhoso, né? Quando a gente consegue, quando percebe isso, que começa a estudar isso, descobre, vê que não é uma coisa que inventaram agora. É um conhecimento tão antigo quanto as civilizações antigas. E esse conhecimento não ficou parado neles, senão não teria chegado até nós. Esse conhecimento ele foi passado para outros povos antigos que foram continuando os estudos e acrescentaram coisas novas também, como os chineses, os egípcios, os persas também, e os indianos, destacando esses povos, né, do Oriente de uma forma geral, Ásia e o Oriente. E são povos que acrescentaram muita coisa boa, muita coisa positiva ao estudo da astrologia. Por exemplo, os chineses, o estudo deles sobre os elementos foi muito marcante e é até hoje. Foi um acréscimo fantástico. A forma como eles descreviam os elementos, né? A água, fogo, terra, etc., que está associado profundamente aos signos, né, à astrologia. E, ao mesmo tempo, os indianos que desenvolveram a astrologia védica, o estudo védico, e os seus livros sagrados, os Vedas. Então, há muitas coisas que foram utilizadas nesses livros usam como referência a astrologia. E até hoje é muito forte isso para eles, uma vez que eles fazem previsões, escolhem os eventos tanto de casamento quanto negócios, projetos pessoais, para se concretizarem de acordo com esse estudo, né? Com esse estudo astrológico. E isso é maravilhoso, quer dizer, a parte das previsões. E nós recebemos muito disso também, porque inicialmente só podia fazer um mapa astral quem era nobre, porque era uma coisa muito cara. As pessoas comuns não tinham esse acesso e nós temos, então já é um privilégio para nós, imenso. Além disso, há questões do tipo do dia a dia dos babilônios que foram enriquecedoras e contribuíram para o conhecimento que a gente tem hoje. Quando a gente pensa no comportamento dos animais em relação às fases da lua, que muitos animais mudam o comportamento, assim como os seres humanos mudam, né? A reprodução, o acasalamento, o nascimento está muito associado à mudança das fases da lua, animais e seres humanos. Então, isso são mais do que comprovado que é um conhecimento antigo e um conhecimento relevante dessa conexão que existe entre o homem, a vida aqui, e os astros, os outros planetas,
etc. E isso é fascinante. Conforme tudo isso que foi dito sobre a astrologia dos povos antigos, parece até impossível que haja pessoas que ainda são céticas, que não acreditam na importância da astrologia para as civilizações, para a vida humana, né, de uma forma geral, para a natureza. E independente disso, eu acho que é importante sempre considerarmos os dois lados, os estudiosos sobre o assunto e as comprovações da própria vida prática mesmo. Por exemplo, segundo, eu separei umas citações para mostrar para vocês. Segundo um dos estudiosos, Ribeiro, que é um estudioso mais contemporâneo nosso, ele diz assim, parafraseando, né? Nenhum nascimento é acidental. Por trás de cada vida há um propósito que vem estampado no gráfico ou mapa astrológico de cada pessoa. Então, quando pensamos nas palavras dele, a questão do nascimento, né, de acordo com os estudos que ele faz, não pode ser por acaso, não existe isso. Cada pessoa, cada um de nós tem uma missão, tem um propósito específico. E, na verdade, o mapa astral, ele revela, ele mostra, ele esclarece para cada um de nós que propósito é esse. Outro estudioso também, contemporâneo, chamado Spencer, comenta que a astrologia é ciência, pois é conhecimento organizado, e também é magia, pois é quando o céu reflete-se no homem através de sua linguagem cósmica. Ou seja, os dois lados que a astrologia apresenta. Apresenta-se como ciência, pois é um conhecimento sistematizado, organizado, que tem regras, que se vale de outras ciências, né, como matemática, física, as próprias filosofias, os arquétipos, e ao mesmo tempo é mágico, é magia, pois a linguagem do universo, ela é contada, a linguagem cósmica é contada, ela é comprovada através do homem, da vida do homem, das atitudes, da personalidade, da influência que ele tem, dessa conexão que há entre eles. Isso é realmente maravilhoso. E uma citação importantíssima que foi feito pelo pioneiro, né, no estudo da astrologia, que foi Hermes Trismegisto no Egito, e a influência que ele teve em em passar para as civilizações, no caso, primeiro egípcia e que chegou até nós, dos conhecimentos herméticos, quando ele afirma que assim como é em cima é embaixo. É uma afirmação que parece simples e na verdade ela é direta e objetiva. Essa correlação, essa ligação que existe com o universo, que é o macrocosmo, né, o todo, com nós, aqui, a nossa vida na Terra, a nossa vida enquanto sociedade coletiva e nossa vida pessoal também. Somos um micro, né, um microcosmo. Tudo isso está ligado, tudo isso está conectado. Então isso tudo vai corroborando com essa noção, essa importância da astrologia na vida dos seres humanos, da astrologia na vida de uma forma geral, né? E ainda assim, quando se analisa um mapa astral, muitas vezes a pessoa fala, o que é um mapa? Elas começam a ver aqueles desenhos, aqueles rabiscos e não entendem muito bem o que aquilo significa. E essas marcações, esses símbolos, todos esses símbolos eles conversam entre si. Cada símbolo daquele, cada parte do mapa, ela vai descrevendo um aspecto da nossa vida. E é uma coisa que é realmente fascinante. Quanto mais a gente estuda, cada vez que a gente olha de novo o mapa, mais informações vão surgindo dali, vão brotando dali. Por exemplo, no mapa, nós recebemos orientação com relação aos talentos que nós temos, naturais, com relação às relações, os relacionamentos, tanto o relacionamento do namoro, do casamento, das amizades, o relacionamento com a família, nossas relações com os nossos pais, no trabalho, os talentos que nós temos profissionais,
as possibilidades profissionais que se apresentam para a gente, baseado nesses talentos e baseados naquilo que vai nos satisfazer e naquilo que também podemos repassar e favorecer ao nosso próximo, com relação à nossa saúde, com relação a tipos de entretenimento, a coisas que vão nos dar mais prazer em fazer, nosso corpo, né, desde o biotipo ao nosso temperamento, forças, fragilidades, dificuldades que temos para superar nessa vida, o nosso propósito, o jeito de lidar com a espiritualidade que vai ser mais benéfico, e a tendência nossa de lidar com a espiritualidade. Então são inúmeros assuntos, até mesmo sobre ancestralidade, as heranças que a gente recebe dos nossos ancestrais, quer sejam os antepassados, quer sejam para aqueles que acreditam na reencarnação, características de uma outra vida, de uma outra existência e características que trazemos para cá. Então, e como desenvolver, continuar evoluindo, desenvolvendo, é realmente uma coisa fantástica. E de tudo que me chama muito atenção nessa questão da correlação, como eu mencionei antes, do micro e do macro, a questão do autoconhecimento, como o mapa, quando a gente vai analisando esses setores diversos do mapa individual, né, o mapa natal, e a gente se depara com a explicação de várias coisas, tudo fica muito claro, até mesmo a nossa sombra, que é aquela parte que nós temos que é inconsciente, que nós não temos ciência de que ela existe, e muitas vezes não é uma parte que a gente admira, que a gente admite, quase sempre, né? Um mapa, ele traz isso, ele apresenta essa opção, ele nos mostra e nos põe a refletir. É uma oportunidade muito valiosa de conseguir reconciliar, se compreender, se conhecer e se reconciliar, porque não existe uma forma de evoluir profundamente, seja em todos os aspectos da nossa vida, se não houver essa conciliação da nossa identidade, do nosso eu, né? Com aquilo que está exposto, com aquilo que é mais óbvio, com aquilo que está mais oculto e que muitas vezes nós temos dificuldade em enxergar. Então, a leitura de um mapa, a compreensão profunda dele auxilia enormemente nesse aspecto, e isso nos singulariza, isso faz toda a diferença na vida de alguém. Então esse com certeza um benefício, e eu vou mostrar para vocês no slide mais benefícios, né? Esse é o primeiro, essa possibilidade de reflexão, de autoconhecimento, de se ver, de se rever, de se conhecer, de se amar, de se aceitar e de evoluir. Então ele é fantástico nesse aspecto, em todos os setores, visto que o mapa fala dos setores principais da nossa vida. Com relação à saúde, é muito interessante como, dependendo do signo, do ascendente ou da casa que tiver, que está, né, o signo que trata da nossa saúde, nós teremos mais determinadas fragilidades, mais propensos a determinadas fragilidades físicas. Então, saber isso nos permite cuidar melhor da saúde, fazer a atividade física ideal para o biotipo, que vai trazer prazer, que vai trazer benefício, alimentação apropriada, a que vai ser mais benéfica, né? Então, se é um signo que tem uma predisposição a problemas estomacais, como, por exemplo, um signo de câncer, então tem certos alimentos que tem que ser evitados. E se a pessoa sabe disso, que na casa da saúde, que é a casa 6, ela tem no signo de câncer, ela vai ter um olhar de prevenção. Então é um benefício maravilhoso. Com relação à previsão também, como eu já mencionei anteriormente, que é uma coisa muito comum ainda de ser feita previsão entre os indianos, por exemplo, para vários eventos importantes na vida,
Os mapas de previsão, eles tratam, eles nos ajudam a nos prepararmos de repente para o momento certo, para começar um negócio, para fazer uma troca de profissão, para desenvolver algum projeto, em particular considerando as tendências das nossas energias daquele ano, questões emocionais, questões de saúde. Então isso é maravilhoso, né? É um guia realmente fantástico e um grande benefício. E os relacionamentos é sem igual, porque os mapas, né, de sinastria, eles tratam de relacionamento, não só relacionamento de casais, como de relacionamento de pessoas que trabalham junto, ou relacionamento dos pais e filhos. E muitas vezes a gente vai conseguir ter mais compreensão do porquê de ter tantas afinidades ou de ter tantas diferenças com algumas pessoas que são importantes pra gente, como os nossos pais, como alguém que trabalha com a gente, que está ali todo dia e vendo o que há de harmonia, de harmônico nessa relação e o que há de dificuldade. Nós temos como trabalhar em cima de desenvolver e de melhorar as relações. Então é um benefício maravilhoso, sim, saber se valer desse conhecimento, né? E na parte agora dos slides eu separei também para vocês a questão de 2 exemplos. Os exemplos práticos que eu preferi citar, exemplos de mim mesmo, que eu posso falar de mim, como aquela história, é melhor falar de mim porque eu sei, né, de verdade, e falar um pouco também de outra pessoa que esteja bem próxima, que eu esteja vendo os benefícios que a astrologia trouxe. Para mim, em particular, só o fato de eu estar com mais de 40 anos, tendo a iniciativa de assumir e desenvolver uma segunda carreira, só foi possível graças ao conhecimento do meu mapa, a conhecer mais a fundo a astrologia e compreender que dentro das minhas habilidades eu tenho esse potencial e esse talento, da possibilidade de desenvolver mais de uma profissão na minha vida. E não importa a época da vida, essa flexibilidade. E o fato de ter trabalhado até então com comunicação, com as pessoas, também é um jeito de desenvolver talentos que eu tenho no mapa e continuar trabalhando com pessoas e com comunicação, mas agora com outro olhar, um olhar mais voltado para a saúde, para o equilíbrio, para a espiritualidade. E aí me leva para as terapias. Eu vinha da educação e sou da educação indo para as terapias. Então isso para mim é fantástico. Mostrou que tudo que eu vivi, mesmo nos momentos em que eu senti alguma insatisfação, de achar que faltava alguma coisa, faltava eu ter ciência de que eu estava trabalhando com meus talentos naturais e com eles, e com essa experiência, eu poderia ainda desenvolver outros talentos naturais num outro setor também. Então isso para mim foi um divisor de águas e com certeza, se eu não tivesse acesso ao meu mapa, talvez eu nunca tivesse a confiança e a certeza desse empreendimento, dessa nova profissão na minha vida e que me enche muito de alegria, né? Me traz uma grande realização também. E outro exemplo bem interessante e bem marcante para mim é o do meu filho, que após eu começar a estudar e eu me fascinar muito com a astrologia, eu decidi presenteá-lo com um mapa astral, não feito por mim, feito pela a nossa querida Aline Schultz, e como o mapa, né, que ele ganhou com áudio, né, com todo carinho, e ela explica o passo a passo, ele ficou encantado e realmente para ele foi um presente assim fantástico, porque quando ele recebeu esse presente, ele adolescente, agora ele tem 20 anos, né? Foi um tempo atrás, uns anos atrás, ele estava cheio de dúvidas com relação à carreira, questões da autoestima que são muito comuns na adolescência, escolhas importantes para fazer.
e tentando entender alguns porquês sobre ele mesmo, sem nenhum rumo ou escolha para lidar com a espiritualidade, né, dele, e que isso é muito particular, muito pessoal. Então, com o mapa, ele teve esse despertar e ele passou a amadurecer muito e buscar o conhecimento dele pessoal, o conhecimento próprio, o autoconhecimento dele, de si. E o olhar dele com relação a outras pessoas também começou a mudar, o lidar com outras pessoas, a maturidade da escolha profissional, o interesse por vários assuntos, né? Quer dizer, deu esse boom também nas questões da espiritualidade. Ele hoje medita todos os dias e às vezes mais de uma vez durante o dia. Ele hoje lê artigos sobre questões de espiritualidade. Hoje em dia ele acompanha o tarô, que ele aprecia, astrologia, previsões, se interessa por conhecimento sobre os povos antigos, sobre outras civilizações, sobre OVNIs, enfim. Ele teve uma expansão muito perceptível, muito forte, dessa questão da consciência dele no mundo, no universo, o papel dele. E isso, com 20 anos, é maravilhoso, você ter essa percepção. Quer dizer, eu sim percebo isso como uma evolução muito maior do que a minha, até que aos 20 ainda não tinha noção de determinadas coisas. Estava engatinhando comparado com isso. E eu, como mãe, observar isso, para mim é um motivo de muita alegria, é motivo de muita felicidade. E eu sei que foi esse mapa, esse presente, que movimentou a vida dele e deu o norte para onde ele tinha que seguir. As coisas começaram a fazer sentido. E eu serei eternamente grata a Aline Schultz, ao trabalho dela, e à astrologia por proporcionar esse ensinamento a ele. E realmente é maravilhoso de observar essa evolução espiritual se iniciar na vida dele, essa transformação. E assim sendo, eu quero encerrar fazendo uma citação que muito me agrada, muito me comove e que eu acho muito, muito bonita, que é de Deepak Chopra, falando sobre essa questão nossa, né, da nossa vida. Somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas suas expressões são efêmeras, momentâneas e transitórias. Ou seja, essa vida que não tem fim, nossa vida espiritual, nossa vida em espírito, né? Carne em alguns momentos e espírito em outros momentos, ela não tem fim. E todas as coisas que nós vamos vivendo na astrologia, todas as coisas que nós vamos conhecendo e vamos desenvolvendo na nossa personalidade são efêmeras, são momentâneas, são transitórias sim, mas são essenciais para esse crescimento individual, né? Esse nosso crescimento pessoal. Gratidão.